A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Lucas, capítulo 15 e o versículo 10. Lucas, capítulo 15 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Que a irmã Tatiana entende essa palavra, meus irmãos? Que quando você se arrepende dos nossos pecados, meus irmãos, que quando você se arrepende das coisas erradas que a gente está fazendo, que não agrada a Deus, meus irmãos, no céu tem festa, meus irmãos. Os anjos se alegram, meus irmãos. Deus se alegra, meus irmãos. Porque quando você se arrepende, meus irmãos, Deus ele se alegra. Porque Deus, ele ama tanta gente, meus irmãos, que ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, meus irmãos. Que ele quer que a gente se arrependa das coisas erradas que a gente está fazendo. Porque não importa o que a gente está fazendo de errado, meus irmãos. O que importa é que a gente venha se arrepender, meus irmãos. Porque Deus está de braços abertos para nos receber, meus irmãos. Independente do que a gente tenha feito. Independente do que a gente esteja fazendo. Mas que a gente venha se arrepender, meus irmãos, enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não queira ficar não, meus irmãos. Não queira ficar, porque Deus está voltando, meus irmãos. É nítido, meus irmãos, que Deus está voltando. Só quem não enxerga, meus irmãos, quem tá cego, meus irmãos. Porque é isso que o inimigo faz com a gente, meus irmãos. O inimigo, ele cega a gente. Pra gente não enxergar, meu Deus, que Deus está voltando, meus irmãos. Pra gente não enxergar como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Mesmo se a gente merecer, mas Deus é tão maravilhoso com a gente. Mesmo a gente sendo pecador, meus irmãos. Mas Deus, ele tá sempre de braços abertos para nos receber, meus irmãos. Só que o inimigo, ele cega a gente, meus irmãos, pra gente não enxergar isso. Eu digo isso por mim, meus irmãos, porque o inimigo me cegou por anos. Mas Deus abriu minha visão, meus irmãos. Deus me libertou. Porque o inimigo, ele cega a gente pra gente não enxergar que Deus é maravilhoso. Que só Deus é maravilhoso, meus irmãos. O inimigo, ele cega a gente. Mas que você venha se arrepender, meus irmãos. Enquanto há tempo, porque Deus está voltando. E não queira ficar não, meus irmãos. Deus está voltando, meus irmãos. Se arrependa dos vossos pecados enquanto é tempo. Não importa o que você está fazendo, o que importa é que você venha se arrepender, meus irmãos. Enquanto há tempo, meus irmãos. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais tempo não, meus irmãos. E que você venha se arrepender, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender dessa palavra. Fico todos com Deus e a paz do Senhor.